Desde 2011, o dia 20 de novembro foi oficializado como o Dia da Consciência Negra. Não é um feriado nacional, alguns estados, como o de São Paulo, o guardam, outros não, mas é um dia de reflexão especial sobre a discriminação e o preconceito racial. Infelizmente, em 2020, a discriminação e o preconceito ainda existem, às vezes de uma forma velada, outras vezes escancarada, mas ela ainda está presente. Vimos isso nos muitos acontecimentos e nas manifestações dos Estados Unidos nesse ano, que se disseminaram pelo mundo e foram manchetes em todos os jornais. Então eu vou abordar um pouco desse tema na mensagem de hoje, mas também quero lembrar que nós já estamos no último domingo do ano eclesiástico. Enquanto o ano civil só termina no final de dezembro, o ano eclesiástico, o ano da igreja, ele inicia com os 4 domingos de Advento, ou seja, ele já inicia na semana que vem, porque o domingo que vem já é o primeiro domingo de Advento. Então, hoje é o último domingo do ano da igreja. E desde 1816 começou uma tradição de, neste último domingo do ano eclesiástico, lembrar das pessoas da igreja que faleceram durante o ano. Por isso, esse domingo já foi chamado de o Domingo dos Mortos. Mas, como esse termo não é um termo muito legal, é um termo meio forte, desde 1955, esse domingo começou a ser chamado de Domingo da Eternidade, ou Domingo dos Últimos Dias. Já lembrando também não só o fim da vida de cada um, mas também o fim desse mundo, com a volta de Cristo e a eternidade que vem depois. Bom, vamos tentar então juntar tudo isso. Esse último domingo da igreja, do ano eclesiástico, com a consciência negra. Será que dá? Eu escolhi o texto de Apocalipse, capítulo 7, versículo 9 a 17. Vejam. Depois disso, olhei. Quem está falando? Quem está falando é João, o discípulo João, a quem Deus estava dando no Apocalipse diversas revelações do que estava para acontecer na história do mundo e no fim do mundo também. Então João diz: depois disso olhei e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas em pé diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas, e clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro. Então um dos anciãos me perguntou: quem são estes que estão vestidos de branco e de onde vieram? Respondi: Senhor, tu o sabes. E ele disse: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Por isso eles estão diante do trono de Deus e o servem dia e noite em seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede. Não os afligirá o sol nem qualquer calor aprasador, pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Ele os guiará às fontes da água viva, e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Deus deu a João e através dele a todos nós uma
consoladora e magnífica visão da volta de Cristo e do que nos aguarda além dessa vida. João vê uma grande multidão que ninguém podia contar. E essa multidão é de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas. Não há dúvida de que essas pessoas são os salvos. São os que adoram Jesus Cristo neste mundo, os que foram fiéis até a morte e ganharam a coroa da vida. João os vê de branco, a cor da pureza. Por quê? Porque lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Ou seja, foram lavados, purificados de todos os seus pecados pelo sangue de Jesus. Como diz 1 João 1,7, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Portanto, não há dúvida de que essa multidão que está diante do trono de Deus e do Cordeiro de Deus, Jesus, e louva e exclama em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro. Essa é a multidão dos salvos. Não tem ninguém no meio dessa multidão, de todas as tribos, povos, línguas e nações, não tem ninguém ali que não seja salvo. São todos irmãos na adoração e na fé. São todos irmãos porque são todos filhos do mesmo Pai e salvos graciosamente pelo mesmo Cordeiro e unidos pelo mesmo Espírito Santo, na mesma fé, no mesmo Salvador. Eu estou frisando isso porque quando nós entendemos essa imagem do futuro, não resta dúvidas de como viver o presente. Se no futuro eu estarei no meio dessa multidão de todas as nações, tribos, povos e línguas, do meu lado estará um negro, do outro um índio, na minha frente um chinês e atrás de mim um argentino. Olha que eu escolhi a dedo e propositalmente esses 4, né? Todos esses 4 sofrem uma espécie de preconceito hoje. Além disso, um pode ser rico e outro pobre, e outro de classe média. Um pode ser analfabeto, outro doutor. Um pode ter sido patrão, outro funcionário. E nada disso importa diante de Deus e do Cordeiro. Tudo o que o pecado gerou de separação racial, cultural, social, de status econômico, diante do trono e do Cordeiro, nada disso importa. Todos são absolutamente iguais. Todos foram pecadores, todos foram salvos da mesma maneira e todos receberam a mesma graça, estão no mesmo lugar. Agora, se esta é a realidade futura, perfeita, se é assim que será, nós que, junto com João, já sabemos disso, antecipadamente, também podemos já começar a viver isso agora. Podemos começar a colocar essa realidade futura maravilhosa em prática na nossa vida já nesse mundo e hoje. Ainda que estejamos no meio do pecado, não vamos tratar quem tem menos dinheiro de uma forma diferente, nem quem tem um nível cultural menor como alguém inferior, nem quem tem outra raça com preconceito. Nós já somos adoradores do Cordeiro, nós já começamos a viver aqui e agora, nessa mentalidade do futuro.
uma nova concepção de vida, de igualdade e fraternidade, que será a realidade do futuro, mas que o Espírito Santo e o Cordeiro já infundem em nós e nos fazem participar já no presente. O reino de Deus já começou para nós. Ele já reina na nossa vida e os ideais do futuro nós já começamos a viver no presente. Mas claro, infelizmente, o presente ainda é imperfeito. No mundo ainda há pecado e imperfeição, e por isso ainda há tristeza, pandemia, sofrimento, dor e morte. Nesse sentido, o texto também nos consola. Chegará o dia em que também nós seremos levados da grande tribulação, como diz o texto. Estes são os que vieram da grande tribulação, a tribulação desse mundo. Chegará o dia em que também nós seremos levados da grande tribulação desse mundo imperfeito, cheio de pecado e que nos faz gemer. E seremos levados para participar do seu reino perfeito, o reino da glória. Alguns cristãos gostam de dizer que nós seremos promovidos à glória. Esse é o consolo do domingo da eternidade para todos aqueles que perderam pessoas queridas. O consolo de poder olhar muito além dessa vida, desse mundo, poder olhar para a eternidade, poder olhar junto com João e com Paulo para aquilo que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou, o que Deus preparou para aqueles que o amam. Os que já se despediram da grande tribulação desse mundo foram promovidos à glória. Outra realidade, sem pecado, sem tristeza, nem dor. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede. Não os afligirá o sol, nem qualquer calor abrasador, pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Ele os guiará às fontes da água viva, e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. E Apocalipse 21 ainda acrescenta: não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. A tribulação desse mundo passou, e com ela o pecado, a tristeza, o choro, a dor, a morte. Na presença do Senhor, a plenitude de alegria, delícias perpetuamente. Como é bom chegar no fim do ano da igreja, gratos a Deus por todas as bênçãos, ainda que tenha sido um ano de grande tribulação, por causa da pandemia do coronavírus. Eu sou grato porque eu vejo como Deus foi bondoso com a nossa igreja, com cada um de nós individualmente. Nós chegamos ao final desse ano com vida, no meio de milhares de mortos, com saúde. E assim Deus nos deu a graça de podermos participar nesse mundo de mais um domingo da eternidade. Que Ele também nos preserve na graça do Cordeiro, no meio das tribulações desse mundo, para que, quando chegar a nossa hora de partir para a glória, possamos estar entre a grande multidão de adoradores de todas as tribos, línguas, povos e raças, exaltando o nosso Salvador,
e desfrutando das suas bênçãos eternamente. Amém. No tempo em que